Olá, eu sou a Aline Galhardo e este é o nosso 4º episódio da Soninho Cast. Preciso te dizer que eu sou consultora de amamentação, desmame e sono, e aqui você encontrará informações sobre o mundo materno-infantil sem rodeios. Para além das minhas credenciais, eu preciso dizer também que eu estou educando o sono da minha terceira filha, a Agnes, e com os mapas, com os nossos cursos da Soninho no Ninho, você com certeza conseguirá educar o sono do seu filho com base em evidências. Afinal de contas, sono não é luxo, é necessidade. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Nossa convidada de hoje é esposa do Antônio há 34 anos, mãe de 8 filhos, avó de 3 meninas, advogada patrimonialista, mestre em matrimônio e família pela Universidade de Navarra, na Espanha, e atualmente se dedica a falar no Instagram para mulheres sobre a virtude da ordem no lar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com ninguém mais, ninguém menos do que a Andréia Bizelli. Seja muito bem-vinda, Andréia. Esqueci Obrigada, alguma informação, não, algum detalhe? Na verdade, primeiro eu quero te agradecer, porque assim, fiquei muito honrada com o teu convite. Fiquei muito feliz de poder estar aqui, acho que a gente vai ter um papo bem legal. Você não esqueceu nada, que não deu tempo, porque tá no forno ainda. Tem mais um item, que esse mestrado que eu fiz, ele teve uma tese de mestrado e que tá virando um livro. Uma parte já tá editada, a gente tá achando que é pouco, a gente vai fazer um pouquinho mais. Eu vou lançar brevemente o livro da minha tese de mestrado, que é outro pratinho que tá girando. E na verdade, tudo isso que você falou são pratinhos que giram ao mesmo tempo. Eu continuo trabalhando com gestão patrimonial, continuo estudando, cuidando da minha casa, os 8 filhos, as netas, tentando me dividir. Tenho uma neta para nascer a qualquer momento mesmo. Pode nascer hoje, amanhã, nas próximas 2 semanas. E eu tento estar bem presente nesse momento. E além disso, tenho agora esse livro para lançar. Então é assim, são vários pratinhos girando ao mesmo tempo e estamos aí. É como dizem, os filhos não nos impedem de fazer o trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Exato. Andréia, você é um pouco redundante aqui. Vamos começar do princípio. Como foi essa decisão de formar uma família numerosa? Porque hoje, com os filhos já adultos, já crescidos, eles dependem um pouco menos de você. Não sei qual a idade do seu mais novo ou mais nova. 13 anos. 13 anos. De 33 a 13. Mesmo de 13 já não depende como uma criança da primeira infância. Não. Aliás, é uma das que mais me ajuda, hein? Olha só. A caçula é uma das que mais me ajuda. E como foi no início, naqueles períodos críticos da primeira infância? Na hora do rush. Isso. Como foi esse período pra você? Em questão de organização, de literalmente ser mãe dessas crianças pequenas nesses primeiros anos em que eles são tão dependentes? Olha, Aline, primeiro eu preciso te falar uma coisa surpreendente, que talvez vai surpreender você. Mas a verdade, quando eu conheci meu marido, aos 16 anos, eu dizia pra ele que a gente ia ter um filho. E que a gente ia ter depois de uns 7 anos de casado. Não me pergunte por que os 7, tá? Era uma referência que eu tinha de família. A única pessoa que eu conhecia na época, na minha família, que tinha tido filho, era uma tia que tinha casado, de morar fora, demorado muito tempo para ter o primeiro filho. E era isso que eu conhecia. E era isso que pra mim era o que, na época, a Rádio Povo, que nem eu disse, me falava. E assim, eu falei isso pro meu marido. E aí, o que aconteceu? O meu marido, ele vem de uma família numerosa. Ele é o 7º filho de 9. Meu sogro italiano, veio pro Brasil. Então, o que aconteceu? Eu, aos 16 anos, comecei a conviver com uma família numerosa e me apaixonei pelo projeto da família numerosa. Eu desmistifiquei muitas coisas, que eu acho que existe essa mística em torno da família numerosa, existe essa coisa de, às vezes as pessoas perguntam assim, na sua casa que nem o 12 é demais, você joga panquecas assim pro final da mesa, coisas desse estilo. Existiu toda uma desmistificação e também eu vi, assim, todas as alegrias, tudo que a família numerosa traz. Me apaixonei por isso e aí seguimos. Então não foi assim de bate-pronto que eu tava pronta pra enfrentar uma família numerosa. Foi uma ideia que eu fui construindo dentro de mim. Enfim, eu me apaixonei por esse projeto. Olha, sempre, Aline, é um projeto de casal. É um projeto de 2 e eu me atrevo a dizer que é um projeto de 3. Porque o que acontece é assim, neste quesito, o querer muitas vezes não é poder. Você muitas vezes pode querer ter uma família numerosa, mas não é o sonho de Deus pra você. Então, na verdade, você tem que estar disponível. Você não sabe se realmente aquilo vai se fazer. Claro, eu tive circunstâncias. Comecei cedo, sempre gravidez muito boa, não tive intercorrências, tive parto normal, quer dizer, eu tive uma série de coisas que me possibilitaram. Mas a verdade é que, assim, foi um projeto. Porque às vezes as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, como foi ter 8 filhos? E eu sempre lembro que foi um de cada vez. Né? Isso é muito importante, É né? muito importante lembrar que, assim, em um momento eu tive 8 em casa. Óbvio, hoje são 6 comigo ainda. Só tenho 2 casados, a terceira casa agora esse ano. Mas, assim, não foi de uma vez que vieram os 8 e tal. Então, isso é bom pra desmistificar muito. A família numerosa, ela vai se construindo. A verdade é essa. Já pegando o gancho daquilo que você vem desenvolvendo como seu trabalho no Instagram e até mesmo fora dele, mas por que você
considera tanto na rotina quanto na organização da casa? Por que você considera a ordem tão necessária, tão essencial? Olha, Aline, assim, a ordem facilita muito educar, facilita tudo. A ordem facilita a rotina, a ordem traz segurança, a ordem ajuda a educar o sono. Eu acho que eu tô falando a tua língua aqui. Sem ordem, eu me atrevo a dizer que a gente cria filhos inseguros. Você ter previsibilidade, você ter rotina, você ter cada coisa no seu lugar, isso cria um ambiente de segurança no entorno dos filhos. E que não é uma coisa que se cria de hoje para amanhã, é uma sequência, quer dizer, é um dia a dia, é o tal do que eu sempre falo, do trabalho de formiguinha. Alguns momentos, quando meus filhos eram pequenos, eu vivia um pequeno caos, mas sempre a ordem me fazia retomar pro ponto de partida. Isso é muito importante. Um dia eu conto pra você, eu falo da roupa de guerra. A roupa de guerra é uma roupa que eu punha quando a gente voltava de festinha infantil. Meus filhos mais velhos pegaram aquele boom dos buffets, lembra? Então, o buffet infantil, então eles voltavam acabados, não sei o quê, e eu tinha que resgatá-los de alguma maneira, assim, chegamos em casa e vamos voltar pra rotina, e vamos dormir, e eles estavam a 1000. E eu tinha uma roupa que eu colocava, que era pra eu poder enfrentar um chuveiro, entrar com eles e tal. Eu também estava arrumada. Então, eu segurava eles, e aí eu me trocava e punha essa roupa. E eu acabei usando sempre a mesma roupa. E essa roupa remetia pra eles, assim, quando a mamãe põe essa roupa, é porque as coisas vão voltar ao status quo anterior, que eu sempre pegava o momento do banho. Ah, mas eu já tomei banho antes de ir pra festa. Não faz mal, nós vamos tomar banho agora, porque o momento do banho, ou se às vezes não precisava o banho, eu lavava os pés, porque eles voltavam dessa festinha. O mais velho meu é ainda antes do advento da meia de bolinha. Então era pé no chão real. E aí o que acontecia? Eu sentava, lavava o pé no bidê, lá naquela época a gente ainda tinha bidê, a gente não tinha só. Então assim, criei umas memórias afetivas maravilhosas para os meus filhos, mas a ideia da roupa de guerra e tudo isso era o quê? Voltar a esse status quo anterior, e era um momento de ordem. Eles sabiam que era previsível. Após isso, o que vai acontecer depois que eu tomar banho? Eu geralmente, ou minha mãe vai me dar alguma coisa, porque eu sempre falava para eles comerem, eles nunca comiam, então eu dava um leite, alguma coisa assim, e vamos entrar na rotina do sono. Tudo isso é ordem. Então isso assim, eu vejo que eu criei meus filhos com esse padrão de ordem que permeou a vida deles. E como eu te falo, não foi de hoje para amanhã, foi desde que nasceu. Eu sempre penso, mamada tem hora, Aline. Desde que a criança nasce, ela começa a ter um padrão de ordem. Tudo bem, existe a livre demanda, mas é por um período, na verdade, que depois você educa a criança também na mamada. Sim. Então, a partir daí já existe uma ordem. E também a ordem material é muito importante para a mãe. Por quê? Quantas mães já não passaram um percalço de estar desesperada por uma chupeta e não saber onde está a maldita da chupeta? Ou assim, preciso trocar a fralda e não tá a fralda, ou acabou a fralda, ou não previ. Então, tudo isso, a ordem traz essa paz. Um do meu jargão que eu sempre falo, que a paz é a tranquilidade na ordem. É isso. Exatamente. E é aquilo, isso não impede que nós tenhamos, especialmente mães de crianças pequenas, que nós tenhamos pequenos episódios de caos. Não, mas não é isso, certeza. Mas é conseguir retomar. Exatamente. Agora, se você não tem pra onde retomar, que ordem existia? Sim, a vida da gente não é um comercial de margarina, ok? A família numerosa é barulhenta. Qualquer família tem seu momento de caos. O importante é você ter as rédeas. Quem tem ordem tem rédea. A verdade é essa. Perfeito. E você é mãe, você é avó, e como é ser avó? E eu peço desculpas, porque eu tenho o costume de me referir a pessoas mais velhas do que eu, como senhor e senhora, porque esse é um costume da nossa ordem religiosa. Sim. Então, eu estou chamando de você, mas eu não sei como você se sente mais confortável. Você, todas as meninas que me chamam de senhora no Instagram, a primeira coisa que eu falo, ai, senhora não, a gente fica muito distante. Tudo bem, então como é ser avó pra você? Olha, pra mim ser avó, eu digo assim, é maravilhoso, sabe por quê? Ser avó é reviver tudo sem ter o protagonismo de ser pai e mãe. E mais assim, eu fiquei muito emocionada quando nasceu minha primeira neta. Ela nasceu de madrugada, a médica deixou eu entrar lá, e na hora que eu vi, parecia que eu tava vendo meu filho mais velho, que era o pai, nascer, até pela cabeça meio achatadinha, sabe assim? Parece que eu vi, parece que eu revivi aquilo. Só que de um outro momento. De um outro ângulo. Do outro ângulo. E também, mais que isso, sabe, me veio muito claro na cabeça, nesse momento, eu me lembro, há uma bênção que os casais cristãos recebem no dia do casamento, e que a gente está tão emocionado no dia do casamento que a gente não dá muita bola para isso. Mas é a bênção que quando o sacerdote fala, que Deus te conceda ver os filhos dos seus filhos. Todo casamento se fala isso. No calor da emoção, ninguém dá tanta importância. Eu me lembro, André. Você se lembra? Eu me lembro. Foi o momento que eu mais me emocionei. Então, que eles possam ver os filhos de seus filhos. Quando nasceu minha primeira neta, eu tive isso claro pra mim. Eu falei assim, nossa, eu tô vivendo uma bênção. Ver os filhos dos meus filhos. Então, pra mim, isso resume muito o que é ser avó.
É muito bonito. A minha mãe já tentou explicar isso também com outras palavras, porque as pessoas tendem a definir, tipo, avó é o amor de filho duas vezes, então, tentam encontrar algumas definições assim, mas Sim. Ela disse, eu não consigo explicar, mas é um amor que dói muito até. Chega a doer bastante, porque a gente diz, a gente ama tanto que chega a doer. Porque a gente tem alguns medos e tal, especialmente a gente que é mãe de primeira de viagem. Sim. Mas ela já tentou me explicar algumas vezes, mas ela falhou miseravelmente. É um amor mais calmo, é um amor mais sereno, na verdade. Mais maduro. E, ao mesmo tempo, assim, é carregado de afetividade. Às vezes, no primeiro, no segundo, até, assim, os próprios filhos, a gente tem que educar. É difícil educar com afetividade. É muito importante, mas às vezes é difícil. A avó não. A avó não precisa deseducar, mas também ela não tem aquela obrigação de estar ali educando. O mais importante pra mim, quando eu tô com minhas netas, é a afetividade. A minha ideia é sempre criar muitas memórias afetivas pra elas, sabe? Assim, eu tive avós presentes, eu sei o que é crescer com a avó. A minha mãe me ajudou muito com os meus filhos e foi muito presente nos 4 primeiros. Os 4 últimos, ela foi presente, mas não foi tanto. Porque minha mãe foi avó aos 46 anos. Eu casei com 22, já voltei grávida da lua de mel, então ela foi avó muito cedo. E hoje ela tem 80 anos. Se você visse o carinho com que os meus filhos têm pelos avós, é lindo de ver. Carinho. Por quê? Porque foi um relacionamento construído na afetividade desde sempre. E é exatamente isso mesmo. Lindo. É muito importante. Assim, a presença dos avós é maravilhosa. É maravilhoso. E você costuma, assim, ser mais flexível com a rotina das suas netas ou as regras são iguais pra todos? Eu falo porque com a minha mãe e com meu pai é assim, a minha mãe ainda segue um pouco mais. Minha mãe é professora de educação infantil, tem mais noção. O meu pai não. Pelo meu pai, tudo sai de ordem. Dorme a hora que quer, come a hora que quer, come o que quiser, se quiser. Mas como é na sua casa? Extremo. O que eu penso é assim, eu com certeza sou mais flexível do que eu era com meus filhos. Mas eu não faço mudança no essencial. O que eu digo no essencial? Nos valores. O que eu vejo acontecer muito hoje, eu já vi muita polêmica no Instagram, na internet, que eu vejo que acontece muito. Esses conflitos que às vezes ocorrem entre pais e filhos nas posições avó e pais e mães, por besteira. Ai, porque deixou comer um doce, porque atrasou no sono. Tudo bem, eu não tô falando de extremos. Mas assim, a casa da avó é uma coisa diferente, é um relacionamento que a gente constrói. E assim, o elemento afetivo pra mim é primordial nesse caso. Então assim, as minhas netas, elas têm total ciência. Eu atualmente uma de 4 e uma de 2. A de 4, principalmente, que já verbaliza muito bem, ela tem total ciência que na minha casa ocorrem coisas que não ocorrem na casa dela. E tá tudo bem. Essa semana agora, ela tava voltando comigo no carro, a gente se encontrou e, obviamente, que ela quis vir no meu carro. Não vou no carro da vovó, então vamos no carro da vovó. Óbvio. Ela sentadinha ali atrás, conversando comigo, uma hora ela soltou assim: na casa da vovó é a regra da vovó. Aí eu falei, isso mesmo. Então, na hora eu captei, eu falei, essa é a conversa, principalmente a minha nora, tá tendo com ela pra mostrar. E ela captou totalmente. E eu falei isso, tá certo, na casa da vovó é a regra da vovó. Mas aquele dia, que era um domingo, que ela ia pra casa pra almoçar, ela tá naquela fase que ela tá parando o sono, mas ainda pode dormir. Ela dorme muito bem o sono da tarde. Minha neta funciona muito com combinado. Minha nora combinou com ela. A gente vai na casa da vovó, mas você vai dormir o soninho da tarde. E me avisou. Quando ela falou isso, eu reforcei. Quer dizer, a gente trabalha juntos. Eu falei, é perfeito. Só que o quê? Ela vai ter uma regalia que ela não tem na casa dela. No caso ali, qual foi? Ela é uma criança criada sem tela. A gente tá começando a abrir umas telas pra ela. Então, eu falei assim, depois do soninho, a vovó vai por 10 minutos e ela respeita os 10 minutos do filme da Frozen que você quer ver. Mas eu aliei a que ela dormisse, porque era um combinado que ela tinha feito com a mãe. Sim, entende? Sim. Então, é isso que eu falo. Eu sou flexível, mas eu não tô lá pra chutar balde. E nem pra desrespeitar as regras que os pais impuseram. Muitas vezes eu falo assim, vamos perguntar pra mamãe e papai se pode? Eu levo isso, quer dizer assim, a vovó tem autonomia, mas tem coisas que eu quero perguntar pra mamãe e papai. E isso é paz, isso melhora qualquer relacionamento. Então, eu faço um apelo. Eu vou até olhar pra câmera. Filhos, deixem os avós serem avós. É isso. Se sair um pouquinho da regra, ok. É o bom da casa da avó. Entende? Tudo bem. E sejam intransigentes nos valores. O que eu falo? A minha nora, meu filho, sabem que eles vão deixar elas na minha casa e que meus filhos mais velhos não vão andar pelados pelo corredor. E a minha neta vai ver gente pelada na minha casa, sei lá, coisas no nível assim. Quer dizer, nos valores, a gente é totalmente junto. Agora, na minha casa tem regalias. E pronto. É bom ela saber isso. Então, deixa a gente ser avó. Por favor. Por favor. E com relação ao seu relacionamento com as suas noras? A gente vê seguidamente a Esther te ajudando com o Instagram. E como é a Andréia versão sogra? Como você descreveria? Olha, eu vou dizer assim que eu falo pra elas que elas realmente me surpreendem. Eu realmente não sei, eu espero que eu nunca saiba o que é esse relacionamento. Também é muito estigmatizado dizer que é relacionamento nora e sogra. No caso da Esther, eu vou te falar, ela teve circunstâncias especiais. A Esther perdeu a mãe aos 9 anos, o pai aos 22. Ela começou a namorar meu filho aos 17.
17. Quando logo ela começou a namorar meu filho, a gente já estreitou o relacionamento e dali foi só num crescendo. E assim, a Esther, como você mesmo vê, ela é de uma personalidade muito dócil, ela é uma pessoa muito doce. E aí só teve ganha-ganha nesse relacionamento. Eu me lembro que assim, era o ano que ela ia se formar o terceiro médio. Fui com ela comprar o vestido da formatura. Depois ela precisou ir na primeira consulta no ginecologista. Ela ia com o pai? Eu levei ela no meu ginecologista e a gente acabou descobrindo que o meu ginecologista tinha feito o parto da mãe dela quando ela nasceu. Ele atendendo ela como se estivesse atendendo os netos, ele falava. Mas assim, eu que levei, porque eu falei assim, Esther, como você vai com seu pai? Então a Esther realmente teve uma coisa especial. Porém, eu já tenho outra nora, a Marina, que tem pai e mãe normais, vivos e tudo ótimo. E o relacionamento continua sendo assim. Muitas vezes eu me vejo dando razão pra elas no lugar dos filhos. Eu faço isso, caso pensado, não faço. Mas eu tento ser muito humana, parcial. Quer dizer, isso não existe pra mim, que a gente é nora e sogra, e que a gente tem essa ideia de que a gente rivalidade. Tem que se dar mal. Não existe isso. Então, realmente, muitas vezes eu falo, filho, não trata assim, não é assim, dou bronca. E claro que isso une. E se uma vez ou outra a gente teve alguma coisa que a gente dissentiu, ela pensou de um jeito, eu pensei do outro, existe abertura. A gente manda mensagem, precisou de desculpa, a gente pede e vida que segue. Eu amo ser sogra. Porque eu acho que existe também essa questão de saber se colocar os limites também. Tem que saber. E isso não se resume ao relacionamento Não. sogra e nora. Todo relacionamento tem os seus limites. Às vezes as mães me procuram no Instagram e falam assim, eu não sei o que fazer, porque a minha sogra ou meu sogro, a minha mãe, ela se intromete no como eu decido isso, decido aquilo. E eu acho muito complicado porque, primeiro, embora eu tenha isso muito bem resolvido na minha família, minha mãe e meu pai sabem muito bem dos limites, até onde eles podem ir, a minha sogra, o meu sogro também, eu não me sinto capaz de aconselhar nesse sentido, porque, como se eu dissesse, eu tive sorte de ter um relacionamento dessa maneira. Mas eu acho que a gente tem que tirar essa coisa da sorte um pouco. Eu fiz um bate-bola com a Esther, que tá até no meu Instagram, que deu muito resultado, porque as pessoas foram perguntas na caixinha, e a gente foi quebrando uma série de ideias pré-fabricadas que as pessoas têm, e demos dicas. Existem sogras difíceis, existem noras difíceis. O mais normal é que a sogra seja mais difícil, é verdade. E o que acontece? Às vezes, realmente, o relacionamento não vai ser perfeito. Mas existem meios. Eu lembro que nesse bate-bola que a gente fez, já faz um tempo, eu recebi muito testemunho de gente, olha, aquela dica que você deu mudou meu relacionamento com a minha sogra. Uma dica, assim, especial que eu dei lá e que deu muito ibope, vamos dizer assim, dessa coisa. Falei pra elas assim, olha, quando você tem esse tipo de dificuldade com a sua sogra, mostre sua vulnerabilidade. Às vezes é importante, porque a sogra tá armada. E ela vai na sua casa e ela é visita. Aí você se desarma, você mostra a vulnerabilidade. Dona fulana, eu tô tão atrapalhada, a senhora pode passar o café pra mim? Desarma. Você deu uma liberdade pra ela, confiou. Ai, eu queria tanto cozinhar como a senhora me ensina como é que a senhora faz tal prato? Fulano gosta tanto. Eu não fiz de caso pensado, mas uma vez no aniversário do meu marido, eu pedi pra minha sogra se ela podia fazer a lasanha. A família do meu marido é 100% italiana. Se ela podia fazer a lasanha, ela me trouxe 2 travessas de lasanha, ainda me deu a travessa de presente. Meu Deus! E assim, foi maravilhoso, porque eu jamais, na minha vida, vou conseguir fazer aquela lasanha. E eu queria agradar meu marido. Assim, junto eu acabei agradando a sogra e ganhando pontos com ela. Então é isso. Às vezes afinal, agradar o filho é o que ela mais quer, né? É, exato. O que ela mais queria? Que ele comesse a lasanha dela. E ela me ajudou pra caramba. Então, às vezes, pessoas ficam muito engessadas. Então, Perfeito. É por aí. Perfeito. E como que você percebe que a geração atual difere das anteriores, especialmente em relação aos hábitos e valores? Você acha que os pais, eles estão mais flexíveis, as crianças e adolescentes são mais resistentes, ou você enxerga algum outro problema que levou a essa percepção de que, hoje é muito mais difícil? Olha, eu sempre falo, a gente vive o tempo que nos toca viver, não podemos viver de saudosismo. Eu mesma, se você for pensar, eu tenho filho millennial e tenho filho da geração X. Entre 33 e 13 já teve geração que pulou. Então eu sinto o que os pais hoje sentem que eu não sentia com meu filho mais velho. Mas eu acho que não estamos nesse momento de ficar com saudosismo. O que eu vejo muito claramente, até que eu consegui visualizar muito através do meu Instagram, foi que essa geração carece de referência, Aline. Hoje em dia existe uma carência de referência. Carência de referência de mãe, carência de referência de família. As pessoas até têm no imaginário uma coisa, mas elas não têm. E eu digo, modelo é diferente de referência. Muitas vezes as pessoas falam, você é meu modelo. Não sou seu modelo. Eu sou sua referência. Você vai ser e criar sua família ao seu modo. Mas você tem aqui uma referência, que é mais ou menos por aqui. Você não vai sair muito fora. Então eu vejo que a parte, entre aspas, do meu sucesso no Instagram é porque eu ensino, eu cuido, que é uma figura de mãe que está se esvaindo, como está se esvaindo uma figura
figura de vó. Então, assim, tem uma geração que é a geração muito dessas mães de crianças pequenas hoje, que devem ser as pessoas que você ajuda, que é uma geração que foi criada assim: olha, você foi feita pra trabalhar, você não vai depender de homem, você tem que sair pra trabalhar, casa você terceiriza, e não sei o que. O que acontece? Essa pessoa vive um paradoxo, porque quando ela casa, o ditado é certíssimo: quem casa quer casa. E mulher gosta. E essas meninas, elas ficam assim, entre um padrão feminista que se instalou, elas ficam naquilo ali, mas eu não posso gostar de cuidar da casa, mas no fundo eu vejo que eu gosto. Eu gasto tempo escolhendo uma xicrinha de café legal, eu gasto tempo com mesa posta e não deveria gastar na cabeça dela. O que acontece? Eu tenho muito relato de pessoas que falam assim: minha mãe é maravilhosa, minha mãe é uma colérica, minha mãe isso, eu assim, eu amo minha mãe, mas a minha mãe não me ensinou. Porque essa mãe já foi meio formatada, então é uma geração que vem vindo que ficou sem referência. Então quando você, a gente ensina o básico, é o que você falou, eu ensino o padrão de sono, que é o padrão que era sua avó. Eu vou fazer uma aula virtual qualquer horinha agora pra ensinar a pregar botão, porque assim, elas não sabem pregar botão, e é um problema. Vamos lá, vamos pregar botão junto. Então assim, a geração atual, eu vejo uma falta de referência absurda. Se os pais estão mais flexíveis, sim, eu acho que eles estão mais flexíveis, mas na verdade eu vejo que os pais hoje se preocupam muito menos com a educação dos filhos. Eles estão preocupados com muitas outras coisas, na formação intelectual, em toda a quantidade de cursos e tudo que eles vão prover aos filhos, mas na formação humana, os pais não estão preocupados. E aí, quando se deparam com um adolescente, leva um susto. Essa flexibilidade quando a criança e tudo, ela vai crescendo, chega uma hora, o negócio explode. A verdade é essa. O que eu vejo é assim, educar é agir com intencionalidade, que é o que falta hoje para os pais. Eles não agem com intencionalidade. O que é agir com intencionalidade? Eu vou fazer isso, eu sei que talvez doa ao meu filho, mas a minha intenção é educá-lo numa vontade mais forte, é educá-lo numa temperança. Hoje, os pais não querem contrariar os filhos. Os pais não querem que os filhos tenham nenhum tipo de contrariedade, de sofrimento. Eu lembro que meu filho colocou as meninas no colégio um pouco mais longe e estava muito na dúvida. Eu falei: vocês sempre estudaram em colégio longe? E eu falei assim: filho, de verdade, qual é a contrariedade que hoje vocês podem oferecer para as filhas de vocês? É só essa, ficar sentada no carro e ter que esperar chegar e dormir com a cabeça caindo. E isso é bom. Porque no mais, elas estão completamente cobertas de comodidades, não tá errado. Mas você tem que se preocupar em dar alguma contrariedade para ela também. No caso, é que vai ser essa, do colégio. E também, claro, hoje tem um desafio chamado celular. Na época dos meus mais velhos, eu lembro que a história era assim: colocar o computador no corredor, que é um lugar onde todo mundo passa, em algum lugar da casa, onde ele não fica encerrado para usar o computador para ver alguma coisa. Então, na minha casa, ele ficava realmente num corredor, que eu fiz tipo uma bancada de estudo para eles. Eu não tinha como fazer besteira ali, porque toda hora tinha alguém passando, eu tinha um coleguinha estudando do lado. Só que esse computador hoje entra com você no banheiro, você entendeu? E os pais não se apercebem disso. Então, estão mais flexíveis e têm uns desafios novos pela frente. É por aí. Andréia, como você acredita que as mães que cultivam bons hábitos na infância, sejam eles quais forem, alimentação, higiene, ordem, como você acha que elas vão colher esses frutos na vida adulta, já que eu estou falando com uma pessoa que teve a oportunidade de incentivar, de plantar, de cultivar bons hábitos, e eu tenho certeza de que você colheu esses bons hábitos. Como você vê que as mães vão colher isso na vida adulta? Se você puder exemplificar, inclusive. Tá, vamos tentar. Eu vejo assim, e vão colher, vão. E quando você fala bons hábitos, pra mim me remete muito à virtude, porque a virtude é uma repetição de atos bons. Você não se torna virtuoso da noite pro dia. O trabalho de formiguinha que eu tanto falo é a formiguinha que vai se tornar virtuosa depois de uma jornada longa. Então, assim, que as mães vão colher, eu acho que com certeza vão. Tudo que você plantar numa infância estendida, que eu vou chamar até os 12 anos. Porém, não é uma fórmula matemática, Aline, não é. Então, eu falo assim, muitas vezes os pais, eles esquecem e falam assim: não, mas eu só tô, ele não tem tela, eu não sei o quê, eu faço tudo, papapá, então isso aqui, A mais B mais C igual a, né? E não é assim, por quê? Os filhos são livres, existe a liberdade humana. Então, que vai colher, vai. Eu tô numa posição muito privilegiada, eu falo. Eu tenho um laboratório na minha casa muito grande. 4 meninos, 4 meninas, todos os temperamentos. Esse laboratório já me ajuda muito. E fora isso, eu já tenho filhos que já formaram sua família, já estão numa idade adulta. Então, eu posso ver isso pra frente. Então, eu sempre digo, do 0 ao 6, eu chamo de idade de ouro. É uma idade em que você planta muito e existem 3 virtudes básicas nessa etapa, que às vezes os pais erram. Então, veja: ordem, obediência e sinceridade. Período sensitivo em que as crianças estão aptas a viverem com mais facilidade essas virtudes é do 0 ao 6. E olha a ordem onde ela tá. Por isso que eu te falei, é desde a mamada, é desde recém-nascido. Ordem, obediência e sinceridade. A sinceridade entra ali assim, pra não mentir, uma série de coisas. Não é um não mentir grande, às vezes é aquela mentirinha que você passa, então
trazer, mostrar ser sincero, obediência. O que é obediência do 0 ao 6? É hora de tomar banho, é hora de dormir. Era do almoço, de comer. Exato. Esses hábitos de higiene, os hábitos básicos, eles fazem parte da obediência do 0 ao 6. Então, sinceramente, na minha casa, não é um quartel, nunca foi, mas assim, eu não daria espaço pra falar assim, filhinho, você quer comer o quê? Que hora você quer almoçar? Não existia isso. Faz parte nessa idade em que eu determine a hora que eles vão comer, a hora que eles vão dormir, a hora que vão tomar banho, agora é a hora de sono. Você pode usar técnicas? Pode. Você pode falar pra ele, daqui 10 minutos você vai tomar banho? Você pode avisar antes, não chegar lá e falar, acabou tudo, vamos tomar banho? Você pode. Mas assim, a ordem tua e a hora de tomar banho não é a hora que ele escolhe. Isso daí já é cultivar esses bons hábitos, essas virtudes. Depois, eu digo, até os 12, você planta, você semeia muito até os 12 anos. Por quê? A partir dos 12, mais ou menos, e essa adolescência cada vez mais cedo, vejo muitos pais descabelados falarem assim, nossa, não reconheço mais. Tive melhores e piores filhos adolescentes, não tive nenhum muito terrível, mas tem filhos que você fala assim, nossa, cadê tudo aquilo que eu plantei? De repente, o que o amigo fala tá mais importante do que é falado em casa. Essa fase é normal e muitos pais acham que perderam tudo. E não perderam, vão colher os frutos, porque foi plantado na hora certa. O que a gente precisa? Ensinar virtudes pros filhos, não tirar deles a possibilidade de vivenciarem contrariedades e alguns sofrimentos na vida e mostrar o bom e o belo. Que eles não é nossa né? função mostrar o mundo cão. A diretora da escola dos meus filhos já faleceu, ela sempre falava isso. Você tem que mostrar o bom e o belo. Você não precisa mostrar o mundo cão. O mundo cão se mostra por si só. A função do pai e da mãe é isso. Como é que é mostrar o bom e o belo? Você me pediu um exemplo. Você tá no carro e tá um trânsito maçante e aí, de repente, você passa por um ipê amarelo florido maravilhoso. Nossa, olha que árvore linda. Você já viu? Olha quantas flores. É mostrar o belo. É mostrar o bom em algum ato, em algum acontecimento. Então, isso sim. Depois você me perguntou se eu vejo isso nos meus filhos. Olha, algumas coisas eu vejo, no geral. Geralmente, assim, se você enxerga, que eu pedi pra você exemplificar, Sim. né? Então, assim, olha, Aline, se eu não tivesse tomado uma atitude com relação a esta área, eu tenho certeza que hoje isso estaria desordenado na vida deles. Eu acho que assim, por exemplo, a ordem material que a casa sempre teve, eu acho que refletiu muito na autonomia deles e no hábito do estudo. Porque eu vejo muita gente que fala assim, ai, mas aqui não tem onde estudar. E aí, eu desmistifico muito, porque eu morei 30 anos num apartamento e agora, 2 anos, eu me mudei pra um maior. Mas eu criei meus filhos praticamente nesse apartamento, que eu morei 30 anos. Quando eu fui pra esse, já fui com quase 6. Um já tava casado e o outro morou 4 meses e casou. Então, eu já fui numa outra condição. E o apartamento era maior, quase o dobro. Então, mas os 30 anos eu vivi ali. Eu criei eles, era um apartamento grande, mas nada é grande pra 10 pessoas, certo? Então, vamos combinar que a gente vivia bem apertadinho. E os meus filhos, eles tinham essa bancada de estudo do corredor e eles estudavam na mesa da sala de jantar. Muitas vezes tinham que se dividir, sentar na mesa da sala de jantar ou em cada lugar e estudar. Só que o que eu vejo muitas vezes? A mesa da sala de jantar virou um depósito. Eu sempre brinco, desafio, eu não chamo de seguidoras, eu chamo de filhinhas, porque a maioria são minhas filhas. Elas se intitulam filhas espirituais. O que acontece? Se você tem aquele clássico enfeite em cima da mesa, sabe? Assim, o centro de mesa, o famoso, geralmente ele vira depósito. É a chave, é o papelzinho, é não sei o quê. Tudo isso desestimula. Então, a ordem material, ela cria esse hábito de falar assim, a mamãe vai servir o jantar 7h30, portanto, se eu chegar do colégio 5, eu sei que eu tenho esse espacinho aqui para estudar. E quando eu for estudar, eu vou ter um lugar para estudar. O hábito de estudo e essa autonomia, eu acho que se deveu muito a uma virtude da ordem. Não é um quartel, não é uma mania, mas um negócio bem... E a gestão do tempo também. Eles aprendem a gerir melhor o tempo, por ter um entorno que ajuda e pequenas coisas. Também pelos marcos, então hora do almoço, hora do banho, hora de dormir, que eles não sabem exatamente o horário no relógio, mas eles têm uma noção de sequência. Tem isso também, e na vida pessoal, ver no colégio a quantidade de uniforme esquecido. É assim, eu participei muito ativamente da vida do colégio dos meus filhos, nós somos pais fundadores do colégio. Eu vi muito, assim, montanha de uniforme esquecido. E isso é muito da criança. Não vou dizer que meus filhos nunca esqueceram, mas era muito mais difícil isso acontecer. Por exemplo, viajar, sempre esquece uma coisa, não consegue fazer uma mala ou desfazer. Por quê? Porque houve um trabalho ali. Vamos fazer a mala? Tá, então são quantos dias? Tá, então quantas cuecas você vai levar? Quantas meias? Não sei o quê. Pequenas coisas que você vai inserindo, que eu vejo que hoje, a vida adulta deles, eles continuam seguindo isso. São bons profissionais, todos, graças a Deus, muito bons profissionais, se destacam por algumas coisas. O meu filho mais velho, uma vez, veio um chefe dele que quis conhecer o meu marido porque ele falou assim, eu queria saber de onde ele vem. Então, assim, isso é muito gratificante para um pai e para uma mãe, né? Falei assim, poxa, ele queria saber qual era a fonte de uma pessoa bem formada. A fonte é um trabalho incansável. Exatamente. Não é milagre. Não é.
Bom, já puxando a sardinha pro meu lado, eu não poderia deixar de falar sobre sono. Eu queria saber como você lida com essa questão. Tem horário pra dormir na sua casa? Tem horário pra acordar? Eu sei que você já falou sobre a flexibilidade com as suas netas e tal. São seus netos ou Netas, só tem duas... o meu mundo continua só rosa. Mas já a gente vai ver um menininho. Ah, vai. Isso não tem a menor Com dúvida. 8 filhos, as chances são bem altas. São altas. Mas como você lida com essa questão na sua casa? Se você quiser falar um pouco sobre como foi Sim. e como é hoje. Olha, minha casa sempre teve horário. Os horários na minha casa tinha uma certa flexibilidade, mas nunca foi muito solto. Sempre teve horário. Por exemplo, a família minha sempre se reúne no jantar. É um horário meio flexível o jantar, mas nunca teve essa questão, por exemplo, cada um come no horário que pode. Se aquele filho, naquele momento, tinha uma questão muito pontual, tudo bem, eu deixo o seu prato, você esquenta no micro-ondas. Agora, atualmente, por exemplo, tem uma que faz faculdade à noite, então ela me liga, mãe, me guarda. Primeiro ela vê o que tem de jantar e aí ela especifica o que ela quer. Manda o recadinho, eu guardo. Tá, mas existe essa coisa, o horário de jantar é esse, essas regras básicas. Agora, sempre teve horário, sim, principalmente pra dormir, desde pequenos. Eu lembro muito dos meus filhos, outro dia eles estavam lembrando isso, que, por exemplo, às vezes eu tinha um convidado, uma sexta-feira, eu convidava um casal de amigos, ou às vezes até pessoas que eu ia convidar pra jantar, eles não iam participar do jantar, eles eram pequenos, sei lá, 6, 7 anos, não vão sentar na mesa com a gente, é um jantar de adultos. Perfeito. Então eu lembro que eles diziam, mãe, eu ponho pijama, não ponho pijama? Não, pode tomar banho e pôr pijama. Daí eles vinham pra sala, cumprimentavam, ficavam um pouquinho, conversavam, dependendo do nível de intimidade que tinha com o convidado. Mas existe um momento em que eu falava assim, bom, agora a mamãe vai servir o jantar e tá na hora de vocês dormirem. E não tinha essa, não, mas eu quero ficar e não sei o quê. Esse horário era cumprido. Tá na hora de dormir, tá na hora de dormir. O horário de acordar, eu e meu marido somos muito diurnos. O que eu fiz sempre foi priorizar, desde pequenos, que eles dormissem cedo e acordassem cedo. Por quê, Aline? Porque eu penso assim, a vida é assim. Teve uma época pouca que um dos meus filhos estudou à tarde. Eu não gostei dessa experiência, porque eu falava, gente, essa não é a vida real. Ele vai ter que acordar cedo na vida. A vida real é que a gente acorda cedo, às vezes acorda muito cedo. Então, eu sempre tentei levar isso, de acordar cedo, dormir cedo, pra tentar ver que isso vai continuar depois na sua vida. Isso, inclusive, é um provérbio, não me lembro quem disse isso, não vou me lembrar, mas é cedo se deitar, cedo se levantar, faz do homem saudável, rico e sábio. Olha, tá vendo? Eu tô tentando uma tradução livre. Sem saber, a gente meio que vai levando. Eu sempre falava, na vida vai ter que acordar muito cedo. Não adianta eu ficar protegendo aqui. É melhor costume logo. Então, isso sim. E depois, claro, hoje em dia eu sou mais flexível, principalmente de final de semana. Eu tenho um bem adolescente, tá com 17 anos. Eu percebo que os adolescentes têm uma necessidade maior de sono real. O que eu faço muitas vezes é tentar proteger, sabe? Assim, deixa ele dormir até mais um pouco. Eu faço isso dentro de um limite, mas assim, eu não deixo passar de tal hora. Não vai passar das 10h30 da manhã. Eu boto lá um limite e também tem o seguinte, uma família numerosa é barulhenta. Então ninguém dorme até muito tarde, até pelo próprio entorno, né? Da casa. Não dá muito, entende? Então, até por isso. E é bastante importante você falar sobre isso, sobre o sono do adolescente, fazendo um breve comentário, porque realmente os adolescentes, eles têm uma maior necessidade de sono e não apenas isso, eles têm uma tendência a um atraso na produção de melatonina, o que faz com que eles sintam sono um pouco mais tarde. Entretanto, isso não deve fazer com que os pais deixem esse adolescente dormir meia-noite, 1h da manhã. Exato. E isso, normalmente, é fruto de maus hábitos que já vieram da primeira infância, porque quanto mais tarde essa criança acorda, mais tarde ela dormirá. Eu sempre falo isso, que determina o horário de dormir é o horário que acorda. Uma criança que acorda tarde, pode até ser que isso mude em algum momento. Uma criança que dorme tarde, acorda tarde, mas nem sempre isso acontece. Geralmente, crianças que dormem tarde continuam acordando muito cedo, mas na adolescência, crianças que acabam dormindo muito tarde, passam das 7h30 da manhã, o que geralmente acontece? Na adolescência, tendem a ter um atraso ainda maior na produção de melatonina. E isso impacta o sono. Olha, eu não sei até, vamos inverter aqui, eu vou te fazer uma pergunta. Eu usava muito esse argumento com os meus filhos, que eu não sei se é muito real, mas eu falava pra eles que eles tinham que dormir cedo porque o hormônio do crescimento agia à noite e agia a partir de um certo horário e que se eles não dormissem cedo, eles iam crescer menos. Isso é uma coisa razoável, não é vai dormir porque eu quero. Pode até ser numa certa idade, mas assim, eu até tentava argumentar, olha, é importante você, como eu falava para minhas filhas, que eu não deixava elas ficarem com o cabelo muito comprido, porque o cabelo muito comprido também concorria com o hormônio do crescimento. Que criança que tem cabelo muito comprido cresce mesmo, sabe as meninas com cabelo até aqui, com 6 anos de idade? Eu sempre mantinha num tamanho, isso me falava o pediatra na época, entende? Eu reproduzia para eles e sempre um pouco assim, nessa conversa franca deu certo, mas acho que tem um fundo de verdade. Sim, na verdade o hormônio do crescimento, ele tem um momento em que ele é excretado, ele tem um pico, a excreção desse hormônio. Os estudos já mostraram que 9 horas é um horário limítrofe. Crianças que dormem mais tarde do que isso tendem a ficar privadas de sono, porque como eu disse, não é porque a criança dorme tarde que ela vai acordar tarde. Então a tendência é dorme tarde, dorme menos horas, fica privada de sono. Prejuízo na cognição, eu vejo tudo. isso
isso, minha filha de 13 anos, ela fala, tem amigas que dormem muito tarde, só que o colégio começa cedo. Elas estão lá no dia seguinte, capengando na aula, tá? Então, não tem aproveitamento, não mas tem. de fato, é muito importante a gente saber isso. Sim, o sono do adolescente é um pouco diferente, mas também não... mas tudo tem limite. Não, e os pais, a tendência é que talvez se preocupem demais quando é pequeno e depois relaxa. E não pode relaxar. 13, 14, 15 anos, está no auge do aproveitamento intelectual dele. E aí, se você deixa, Exatamente. vai Os bons hábitos impactar. permanecem. André, eu gostaria de fazer uma última pergunta pra gente encerrar. Você considera que existe alguma regra ou algum valor inegociável que você considera assim, olha, se isso for quebrado, todo o resto vai ser impactado? Olha, não acho que eu seria tão, assim, feroz nisso. Eu acho que esses inegociáveis, eles foram mudando ao longo das fases dos filhos. Então, por exemplo, quando eles eram pequenos, era inegociável dormir e deixar bagunça de brinquedo na casa. Era uma coisa inegociável. Eles sabiam que antes de dormir, aquela saleta de TV deles iam ter que estar em ordem. Tudo bem que não deu pra guardar agora, a gente vai tomar banho, jantar, mas depois a gente, antes de dormir, vai guardar. Isso era o negociável. Obviamente, eles cresceram e aí virou numa fase que as almofadas e como tava a sala ali de TV à noite, tinha que voltar a ser uma sala que às vezes bagunçava. Mas eram hábitos, veja, que vinha lá de pequeno. Por exemplo, desde pequenininho, quando eles chegavam, eles tinham um santo e senha, vamos dizer assim, do colégio, que era o tal do guarda tudo em seu lugar. Então, por exemplo, a gente tinha coisas como assim, quando eles chegavam, eles tinham que guardar a mochila num lugar. Isso também é muito importante. Quando eu falo da ordem e os inegociáveis, se você vai propor um inegociável, torne esse inegociável real. Porque você fala assim, não, eu quero que guarde a mochila, mas não tem um lugar, a criança não captou. Então, no caso meu, eu lembro que eu pus uns ganchos, tipo de escola, no quarto. Assim, não tinha como ele não saber, é por aqui, jogada. Não. Cada mochila tá num gancho, tênis embaixo, sei lá. Então, são coisas que foi criando esse hábito. Naquela época era o inegociável, hoje virou pra ser a bolsa, que ela não larga a bolsa jogada. Então, hoje, aquele gancho vira um desses bonitos de colocar na parede, essas bolas bonitas pra pendurar, entende? Mudei a fase e a coisa foi mudando, mas existe uma coisa por trás. Por exemplo, atualmente, louça na pia e dormir e largar a pia virada. Às vezes eles ficam, ai mãe, precisa mesmo. Então, precisa mesmo. Não dá para iniciar o dia seguinte com essa louça toda. Vamos lavar, vamos fazer um trabalho em equipe. Acontece muito. Enquanto dois colocam a mesa de café, um ajuda o pai a passar água, o outro bota na máquina, eu vou guardando as coisas, é um trabalho em equipe e aí 15, 20 minutos está resolvido. E é um inegociável. Eles não ficam me atentando, falando assim, ai mãe, vai, vamos largar. Hoje não, deixa aí tudo dentro da pia. Não existe, eles nem cogitam de me falar isso, que é um inegociável. Acho que é isso. Eu vou te falar, pegou muito hoje no meu Instagram de uma forma natural, eu acho que eu fui criando meus filhos, nomeado por eles próprios, como padrão Andréa Biselli. Então, eu fui criando um padrão pra eles, que é assim, daqui é só pra cima, não dá pra ser daqui pra baixo. Isso foi sendo um padrão, mas foi um padrão que eu vivo há 35 anos. Foi que eu fui criando. Nada na educação vai ser imediato, Aline. Às vezes a gente vai esperar muito, mas eu sempre digo, as pessoas são como bom vinho, elas melhoram com o tempo. Então, não podemos desistir. Você falou do que é inegociável. Eu não tenho uma lava-louças, por exemplo. Lá em casa, as crianças são pequenas. Aquela fase que dependem exclusivamente da gente. Mas eu falo pro meu marido, eu falo, olha, hoje eu estou extremamente cansada, estou exausta. Quando você chegar em casa, você lava a louça pra mim. Mas por que tem que lavar a louça hoje? Não, amor, não porque pode não dá. Não dá. Não dá. Exato. Você vai trabalhar, você vai chegar no seu ambiente de trabalho, vai estar tudo em ordem. A casa é o meu ambiente de trabalho. Eu preciso da louça lavada. Exatamente. Louça lavada, cama arrumada e chão limpo é inegociável na minha casa. Inegociável, exatamente. Inegociável. Eu sempre falo, a gente tem que saber as lutas que a gente quer lutar. Exatamente. Esses dias eu falei pra Jana, eu dei um voto de confiança pra ela. Eu falei, olha, mamãe vai te ensinar a pegar encomenda na portaria. Eu tava de Páscoa, então nós podíamos comer carne, então eu fiz um pedido especial, né? Macarrão à bolonhesa que ela gostava e tal. A Jana tem quantos anos? Tem 6 anos. Ah, tá. Já dá uma idade que já dá pra dar uns encargos. E a gente tá no primeiro andar, então era mais tranquilo. Aí eu falei assim, olha, você vai fazer o seguinte, esqueceram a bebida, então eles vão vir entregar. Você vai chegar lá na portaria, você vai apertar o 0, você vai na portaria, você vai dizer, boa tarde, por favor, você pode me entregar a bebida? Ela vai te entregar, você vai falar obrigado e você vai subir. Aí eu falei, qual que você tem que apertar pra descer? O 0. O que você tem que falar? Boa tarde, por favor, você pode me entregar a bebida? Quando você voltar, qual você aperta? O 1. Falei, isso, muito bem. Aí ela foi, trouxe certinho, ficou se achando, né? Aí eu falei assim, nossa, parabéns, Gigica, das próximas vezes que tiver encomenda e você puder pegar, a mamãe vai mandar você pra pegar lá na portaria, tá? Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela saiu organizando a sala, assim, a própria Marinette, assim, ela tá organizando, guardou os brinquedos e ela ainda fez assim, mamãe, por favor, não deixa o Juan bagunçar a casa não, tá? Não, tudo bem, tá? Mas é isso. Ela se espelha em você. Eu falo isso pra ela. Esquece, a gente é modelo. E os filhos estão com a antena ligada 100% do tempo. Eles imitam que é uma beleza. Imitam tudo. André, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter recebido você aqui. A gente separou uma pequena lembrança pra você, pra que você se lembre desse momento com muita
muito carinho. Muito obrigada. Espero que goste. E quem sabe numa outra oportunidade também possamos participar mais uma vez de podcast para conversarmos sobre algum outro assunto que seja do interesse da nossa audiência. Exatamente. Você quer deixar o seu Instagram? Quer falar para nossa... Sim, meu Instagram é meu nome, Andréa Bizelli. Lá eu falo sobre ordem, mas no final é que a gente fala de tudo um pouco. Eu sempre falo, meu Instagram é vida real. E é realmente o que acontece na minha vida e o que eu quero compartilhar. Senão não valeria a pena estar nele. Então, é isso. Fico feliz que a gente tenha conseguido esse papo. Obrigada, André. Muito obrigada a mesmo. você. Me siga nas redes sociais, @aline.soninho no ninho, para mais informações sobre os nossos cursos, sobre a nossa próxima turma de formação de consultoras. Basta você clicar no link que está na bio do meu Instagram e lá você vai encontrar todas as informações. Se você não quer perder o próximo episódio, já clique em seguir para que você não perca o nosso 5º episódio da Soninho Cast. Muito obrigada e até o próximo episódio.